seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Receita Federal simplifica. CPF será automaticamente incluído no nascimento. Eleições municipais em outubro. Eleitores devem regularizar o título até o dia 8 de maio. Governo anuncia concurso público unificado. E ainda, descubra como o glaucoma é uma ameaça silenciosa à visão. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Vamos começar o jornal de hoje trazendo informações de uma doença silenciosa. O glaucoma, uma das principais causas de perda de visão em todo o mundo. Ele afeta milhões de pessoas sem aviso prévio. Em busca de entender e tratar essa condição ocular, realizamos uma entrevista com o Dr. Antônio de Mendonça Neto, especialista em cirurgia de glaucoma e catarata. Confira agora. O glaucoma, uma condição oftalmológica de impacto global, permanece como uma das principais causas de perda de visão irreversível em todo o mundo. O Dr. Antônio de Mendonça Neto, especialista em cirurgia de glaucoma e catarata, trouxe informações importantes sobre essa doença e como ela afeta a visão. O glaucoma é uma doença degenerativa do nervo óptico que leva à perda da visão periférica, tá? E geralmente está associada com o aumento da pressão do olho, em alguns casos. E ela é considerada a principal causa de doença que leva à perda de visão que não é recuperada no mundo, tá? Existem cerca de 60 milhões de pessoas que hoje são diagnosticadas com glaucoma e não tem tratamento. Existem vários tipos de glaucoma, tá? O mais comum está associada com a perda de visão periférica inicialmente, por isso que é uma doença subdiagnosticada. A gente não consegue diagnosticar, o paciente também não sente nenhum sintoma de perda de visão periférica. Existem alguns casos que levam a perda de visão central, tá? Esse o paciente começa a relatar. Tem uns tipos de glaucoma mais agudos, né, que levam a aumento da pressão muito abrupta, que aí pode cursar com dor no olho, a visão muito embaçada, mas geralmente quando a pressão está muito alta. Então, nesses casos, os pacientes começam a sentir. Ele também relatou quem está mais propenso a desenvolver o glaucoma. O tipo de glaucoma primário, que é o glaucoma que não é associado com nenhuma doença, geralmente é pacientes acima de 65 anos, que pacientes mais idosos. Pode estar associada com pacientes da raça negra também, pacientes que têm mais pigmentação na pele, então tem mais fatores de risco. Pacientes que têm história familiar de glaucoma, também pacientes que têm algum histórico familiar de glaucoma, algum parente teve alguma doença de glaucoma, também são pacientes mais propensos a desenvolvimento. Mas, em geral, o ideal seria que todo mundo fizesse pelo menos uma consulta para investigar, e essa investigação só é feita com o médico oftalmologista. O Dr. Antônio ainda explicou como o glaucoma é diagnosticado. O glaucoma é uma doença silenciosa, uma doença que não tem muitos sintomas. Então, apenas o médico oftalmologista na consulta pode aferir pressão, pode ver como é que está a visão para longe, pode fazer o exame de fundo de olho, que é através do exame de fundo de olho que a gente consegue fazer o diagnóstico da doença, porque leva a uma alteração do nervo óptico, que é uma estrutura que leva a imagem do nosso cérebro, que é o processador, até da nossa retina, que é a captação da imagem, até o nosso cérebro, que é o processador. Então, essa estrutura ela tem uma alteração no exame de fundo de olho, e só o médico oftalmologista é capaz de fazer esse diagnóstico. Então, há pacientes que têm histórico familiar de glaucoma, ou pacientes acima de 65 anos, ou que têm alguma doença sistêmica,
O ideal seria que faça a investigação, faça a consulta com o oftalmologista regularmente para a gente fazer o diagnóstico precoce. E agora a próxima informação. Você sabia que o prazo para regularizar o seu título de eleitor e participar das eleições municipais em outubro se encerra no dia 8 de maio? Se você tem 16 anos ou mais e pretende votar pela primeira vez ou está em situação irregular por ausências consecutivas, fique atento às informações agora. Com a proximidade das eleições municipais marcadas para o dia 6 de outubro, os brasileiros têm agora menos de 4 meses para garantir que estejam aptos a exercer seu direito de voto. O prazo para tirar o primeiro título de eleitor ou regularizar documentos encerra no dia 8 de maio, data em que o cadastro eleitoral será fechado, impossibilitando quaisquer alterações nos registros. A exigência do prazo se aplica especialmente aos jovens a partir dos 16 anos que desejam votar pela primeira vez, assim como para eleitores que se encontram em situação irregular, por terem deixado de votar e justificado a ausência por 3 eleições consecutivas. A regularização pode ser realizada de maneira prática e rápida através do site do Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro turno das eleições municipais está agendado para o dia 6 de outubro, quando os eleitores irão às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Vamos falar agora sobre as informações do tempo para esta sexta-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, o tempo será de sol entre nuvens e sem previsão de chuva ao longo do dia. Os ventos chegam a 27 km por hora. Já a umidade fica em 85%. A temperatura será de 26 graus a máxima e 19 graus a mínima. Em São José do Norte, a sexta-feira será nublada e sem chances de chuva. Os ventos devem chegar a 27 km por hora. Já a umidade chega a 85%. A temperatura ficará entre 25 graus a máxima e 18 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a tarde será de sol com algumas nuvens. Os ventos ficam em 20 km por hora, já a umidade deve chegar a 95%. A temperatura será de 29 graus a máxima e 17 graus a mínima. Em Camaquã, o clima será de sol entre nuvens e não deve chover. Os ventos ficam em 18 km por hora e a umidade poderá chegar a 95%. A temperatura máxima será de 29 graus e a mínima de 19. Em Venâncio Aires, o dia será nublado e sem possibilidade de chuva. Os ventos ficam em 18 km por hora, enquanto a umidade deve chegar a 97%. A temperatura ficará entre 26 graus a máxima e 19 graus a mínima. Estamos de volta com as informações importantes para quem busca oportunidades de emprego. Fique atento para as vagas desta sexta-feira, especialmente se você reside em Rio Grande. Painel de vagas de Rio Grande. Vaga para assador, camareira, carpinteiro de telhado, engenheiro civil, instalador de internet, mecânico de caminhões e equipamentos a diesel, mecânico de manutenção de linha amarela, vigia. Vagas para pessoas com deficiência, ajudante de obras, assistente administrativo, encanador e ainda vaga para montador de instalações elétricas. Se você se interessou por alguma vaga, compareça à agência do Cine em Rio Grande, na Rua General Neato, número 373, no centro, portando documento de identificação oficial com foto. O horário de atendimento é das 8 horas às 16 horas. Para mais informações, entre em contato pelos telefones que estão na tela. Uma novidade simplifica a vida dos brasileiros. Agora, ao nascer, automaticamente você recebe um CPF único, substituindo o antigo RG até 2033. A Receita Federal atualizou as normas, facilitando a inscrição. Acompanhe.
A Receita Federal divulgou nesta semana uma atualização nas instruções normativas referentes à inscrição e participação no Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF. Agora, ao registrar o nascimento, cidadãos brasileiros serão automaticamente incluídos na base de dados da Receita Federal, gerando um indicador único numérico. Essa medida visa substituir integralmente o antigo Registro Geral até 2033. Para verificar a situação cadastral, os cidadãos podem acessar o site da Receita Federal. Essas mudanças visam simplificar o processo de inscrição e manutenção do CPF, proporcionando maior eficiência e facilitando a vida dos cidadãos brasileiros. Vamos para a próxima notícia. O governo brasileiro revelou um novo panorama dos concursos públicos, anunciando a realização de um processo seletivo unificado a cada 2 anos. Veja agora mais detalhes. A ministra da Gestão, Esther Dweck, anunciou a realização do concurso público unificado para 6.600 vagas, com inscrições abertas em 19 de janeiro. A intenção do governo é realizar esse tipo de concurso a cada 2 anos. O processo seletivo abrange 21 órgãos e espera entre 2 e 3 milhões de inscrições. O modelo de prova unificada foi inspirado no Enem e visa atender à reposição de servidores, enfrentando demandas por reajuste salarial e melhores condições de trabalho. O edital foi publicado no Diário Oficial da União, com provas marcadas para 5 de maio em 220 cidades. São ofertadas 6.640 vagas em diversos órgãos federais e as inscrições vão de 19 de janeiro a 9 de fevereiro. Os resultados serão divulgados em junho, com convocação para posse a partir de agosto. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 90, com isenções para alguns candidatos. O concurso permite a disputa por mais de um cargo dentro do mesmo bloco temático, dividido em 8 categorias. Há cotas específicas para candidatos com deficiência, candidatos negros e na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, 30% das vagas são reservadas para candidatos indígenas. O governo busca, com essa iniciativa, otimizar a reposição de servidores e reduzir os custos da realização das provas. Vamos agora para a próxima notícia. Nesta semana, a Prefeitura de Camaquã precisou desmentir um boato que circulava nas redes sociais. A informação falsa anunciava um concurso público organizado pelo município. A fake news estava sendo compartilhada em grupos de redes sociais na cidade. O conteúdo falava de um concurso público com vagas para diferentes cargos no Centro de Referência de Assistência Social. Em nota, a Prefeitura de Camaquã esclareceu que não existem contratações diretas nos CRAs do município, nem abertura de concurso público. O Executivo Municipal também fez um apelo para que a comunidade sempre questione a veracidade das informações encontradas em redes sociais e ressaltou que todas as informações sobre vagas e concursos em andamento são disponibilizadas através do site oficial da Prefeitura. Essas informações encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.